Pois é, gente. Terminou mais um Campeonato Brasileiro, né? 2023. Se encerrou o ciclo, né? Eu mais de quase 30 anos que acompanho, né? Futebol. Fica pra história o Campeonato Brasileiro, né? O título do Palmeiras, o 12º título. Muito merecimento o Palmeiras teve, né? Aproveitou, né? O vacilo do Botafogo e conquistou merecidamente seu título, né? Com todos os méritos, né, que o Palmeiras tem, destaque pro Endrick. O Palmeiras nem esperava muito esse título e aproveitou o vacilo do Botafogo, um time experiente, né, esse time do Palmeiras, né, Rafael Veiga, Abel Ferreira, né, para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, né, e o Palmeiras conseguiu o 8º título de 71 para cá, né, e o 12º na história, né, for pegar a Taça Brasil, né, e é merecido pela incompetência do Botafogo e eles, mérito do próprio Palmeiras, conseguir esse título, né? Então, parabéns ao Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, por tudo que o Palmeiras representa, né, no futebol brasileiro. Um gigante, né? Maior vencedor do país, isso é indiscutível, né? Mesmo eles pegam no pé, né? É fato, não sei o que, Taça Brasil, né? Mas mesmo como Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o maior vencedor também, né? Vários títulos nacionais, né? Tem 4 Copas do Brasil, 12 brasileiro, ou 8 brasileiros, né, de 71 para cá, né? Junto com o Flamengo, né? Com 8, enfim. Ou 7, sei lá, né? Tem essa problema com o esporte. Né? Então, independente de alguma era antes ou depois, o Palmeiras é o maior vencedor, né? Isso é indiscutível, né? E é merecido, fruto do grande trabalho. O Palmeiras, que já sofreu 2 rebaixamentos, né? E hoje em dia vem pilhando títulos aí após título, 9 títulos do Abel Ferreira, né? Um grande treinador, espetacular. Era desconhecido, né? 3 anos, né? No Palmeiras e conseguiu 9 títulos e não tem garantia dele permanecer, né? Para 2024, né? Então, parabéns ao Palmeiras por essa arrancada que deu nessa reta final, né? Quando o gol do Fluminense já era esperado que ia ser campeão. Foi só confirmar o título, né? O empate com o Cruzeiro, o tropeço do Flamengo, Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras, né? Nem precisou vencer o jogo, né? Administrou um empatezinho, né? Já tinha vencido o Fluminense, já tinha vencido na rodada passada o América, né? Então o Palmeiras já estava encaminhado, né? Quando venceu o Botafogo lá no Newton Santos, né? 4-2, ali praticamente o Palmeiras é aquela arrancada, né? O título, né? E aproveitou o vacilo, né? O Botafogo 14 pontos na frente, 13, né? E não conseguiu se manter, né? Que é difícil o Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, parabéns ao Palmeiras por tudo que representa no futebol brasileiro e vem forte mais uma vez, né? Todas as competições que ele for disputar é favorito sempre, né? Com o senhor Abel Ferreira, que já é discutível, né, se ele permanece ou não, né? Mas já é outras propostas que ele tem, né? Então também eu destaco também um rebaixamento histórico, né? O Santos pela primeira vez na história está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do Brasileiro, né? Uma coisa que já era esperado, né? Porque o Santos nos últimos anos não vem fazendo um grande campeonato. Campeonato Paulista mesmo. Os 3 paulistão brigando para não cair, nem se classificou, né? Nas quartas de final, né? E pior ainda, né? Chegou até a se ameaçar de rebaixamento e cair 2, né? No Campeonato Paulista, né? E no Campeonato Brasileiro foi se sustentando, se mantendo, né? Até onde deu, né? Nos últimos 3, 4 anos, o Santos sempre enfrentando, né? Contra o rebaixamento, né? Mas uma hora ia acontecer isso, né? Você vê, quase um ano, né? Depois que o Pelé faleceu, né? O Santos amarga pela primeira vez na história, né? Um rebaixamento, né? Na Série B do Brasileiro. Primeira queda que o Santos sofre, né? Na história tão riquíssima, tão gloriosa, né? Do Santos, né? Um clube que já revelou, nossa, grandes craques, né? Do passado, né? Base da seleção, né? Teve simplesmente o Pelé, né? Maior de todos os tempos, né? E quase um ano após a morte, né? Do Pelé, o primeiro campeonato brasileiro, né? Homenagem a ele, Brasileirão Rei, né? E o Santos amarga, né? Esse duro golpe, né?
rebaixamento, né? E vai ser um ano complicado para o Santos, né? Só tem 2 competições no ano que vem, né? O Santos está fora da Copa do Brasil, né? 2024, porque agora se classifica pelos estaduais, né? E via Libertadores, essas coisas, né? E o Santos fez um péssimo Campeonato Paulista, né? Não vai jogar nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nem Libertadores e nem a Série A do Brasileiro, né? Você vê, uma equipe tão acostumada, né? Com esses grandes títulos, né? 3 Libertadores, 2 Mundiais, 8 brasileiros, né? Uma Copa do Brasil, né? 22 títulos paulistas, né? 5 Rio-São Paulo, né? Fora outros títulos internacionais, né? Nacionais que o Santos conseguiu, né? Na sua gloriosa, riquíssima história, né? Um dos maiores clubes do mundo, né? E é um dos mais famosos, né, do mundo, né? Por causa do Pelé, vários craques, né? O time chegou até a parar uma guerra, né, em 68, né? Assim, é muito triste, né? Assim, o Santos passar por isso, né? Outras grandes equipes também já sofreram, né, rebaixamento, né? E voltaram, né? O Corinthians caiu uma vez, o Palmeiras, né, caiu 2 vezes e hoje é multicampeão aí, né? O Vasco, né, 4 vezes, o Botafogo 3 vezes, o Fluminense uma vez, o Cruzeiro uma vez, o Atlético Mineiro uma vez, o Grêmio 3 vezes, o Internacional, né, uma vez. Você vê grandes clubes do nosso futebol, né? Só o São Paulo e o Flamengo, né, que nunca foram rebaixados, né, para a Série B, né? Você vê, o Santos é mais um gigante, né, do nosso futebol. Essa história de time grande não cai, cai sim, viu? E cai feio mesmo a queda, né? Derrotou tipo Fortaleza, né? O Bahia venceu o Atlético Mineiro, né? Que o Bahia não dependia só dele, né? Dependia de outros resultados, do Santos e do Vasco, né? E o Bahia ganhou do Atlético Mineiro e se manteve na Série A. Vai ter o Bavi, né? O ano que vem, né? O Vitória acabou subindo, né? E o Vasco, né, também se manteve na Série A. Foi um sufoco do caramba também, né? Mas o Vasco, né, com o Ramon Dias, ele até prometeu que ia recuperar o Vasco, né? E o Vasco merecidamente também, né? Quer dizer, é muito pouco para a história do Vasco também, né? O Vasco também é um clube gigantesco, acostumado, né? Ganhou grande título no passado e se comemorar apenas, né, a permanência, né? Na Série A do Brasileiro, né? Então tem muita coisa aí que ser feito, né? O planejamento, tem a SAF, né? Você vê, nem isso o Santos tem, né? A SAF, o Santos não tem investimento de nada, né? E o Santos vai ter que fretar muito para o ano que vem, olha, para voltar para a Série A, né, em 2025, né? E o Santos vai ter uma Série B bem paulista, né? Porque são 7 clubes paulistas, né, na Série B, né? Ponte Preta, Guarani, Novo Horizontino, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, né? E o Santos vai jogar pela primeira vez na história, né? A Série B do Brasileiro, né? Eu lembro que o Santos foi vice-campeão brasileiro em 2019, né? Vice da Libertadores 2020 e depois nunca mais o Santos, né? Brigou por mais nada assim, né? E o último título paulista foi em 2016, né? O último título do Santos, né? Foi o Paulistão 2016, aí são quase 8 anos, né? E amargando esse rebaixamento, né? E o Santos mesmo trocou várias vezes de treinador, né? Marcelo Fernandes, que é auxiliar técnico, né? Teve alguma até reação no Campeonato Brasileiro, né? Quando tomou aquela goleada histórica, né? Pro Internacional lá no Beira-Rio, né? Em Porto Alegre, né? Então, assim, foi sustentando aos poucos, querendo se manter, né? Mas, assim, o campeonato é muito, muito difícil, né? O Campeonato Brasileiro, né? É um dos mais difíceis do mundo, né? O Campeonato Brasileiro, né? Então, para você se manter, ter um elenco. Porque o elenco do Santos é enxuto, né? Tem bastante garotada, né? Que pode. O Marcos Leonardo, que é o grande destaque, né? Assumir a responsabilidade, colocar os times nas costas, assim, é um jovem, né? Um garoto, né? 20 anos, né? Então, a responsabilidade é muito grande, né? Então, assim, foi tudo errado essa gestão do Santos, né? O presidente Rueda errou o que podia errar em tudo, né? Entendeu? Assim, desde 2020 pra cá, o Santos fretando com rebaixamento, ficava no meio da tabela, ia vaga pra Sul-Americana, essas coisas, né? Mas uma hora ia acontecer, infelizmente acabou acontecendo, né? E muitos
incidente, né, na cidade de Santos, né? A torcida protestou, né? O Fortaleza fez um gol no final, né? E o João Paulo foi pra área, o desespero, né, do time, né? Os outros resultados rebaixando o Santos, né? Bahia 4x1 no Atlético, o Vasco 2x1 no Bragantino, né? Desses aí que estavam ainda, né, pra brigar pra não cair, o Santos que vinha jogando um péssimo futebol, né? O Vasco vinha jogando até bem, né? Não merecia, né, cair, porque o Vasco veio fazendo até um grande campeonato, né? Principalmente no segundo turno, que é uma campanha de vaga, né, na Libertadores, né? E, tipo, que nem eu falei, não era pra ter caído, né? No, o Vasco, né? Se recuperou até bem no campeonato, né? Só o primeiro turno, né, que deixou a desejar, né? Que o Vasco sofreu até a última rodada, né? E também o Bahia, né, que tem a SAF também, assim como o Vasco, né? Respirou aliviado, né? O Rogério Ceni, né, treinador desesperado, né? E vai ter três do Nordeste agora, né? O Bahia, o Vitória e o Fortaleza, né? Em São Paulo, o desfalque, né? De um gigante, né? Teremos o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Bragantino, né? Quatro times paulistas, né? A ausência aí do Santos, né? O Rio de Janeiro vai ter os quatro grandes, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Minas Gerais tem os dois tradicionais, né? O Cruzeiro e o Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro se manteve, né? Na Série A e se classificou para a Sul-Americana, né? No Rio Grande do Sul temos três times, né? Gaúchos, né? Tem o Grêmio, o Internacional, né? E o Juventude, né? Que acabou voltando para a Série A, né? Subiu, né? Um sufoco também, né? Pro Juventude voltar, né? Santa Catarina vai ter um representante, né? O Criciúma, né? O Criciúma subiu, né? Em terceiro lugar, né? Na Série B, né? E o Paraná vai ter um representante, né? O Atlético Paranaense, né? Já que o Curitiba foi rebaixado, né? Então vai ter o Atlético Paranaense apenas, né? Que é uma grande força, não só no futebol do Paraná, mas no futebol brasileiro, né? Uma potência o Atlético Paranaense, né? E o Centro-Oeste terá dois representantes, né? O Cuiabá se manteve na Série A, né? Quarto ano seguido, né? E o Atlético Goianiense, né? Acabou subindo, né? Ficou com as últimas vagas aí para a Série A do ano que vem, né? Então o Goiás tem um e o Mato Grosso um, né? Dois do Centro-Oeste, né? Região Norte tem nenhum representante, mas vai ter dois na Série B, né? Que nem o Santos vai pegar o Paysandu, o Amazonas, vai enfrentar às vezes até equipes que ele há muitos anos não enfrentava, né? E vai ter isso aí, né? Tudo um desafio muito grande, né? Não é fácil Série A do Campeonato Brasileiro, né? Difícil até explicar o Botafogo, né? Que chegou a liderar por 32 rodadas e nem sequer se classificou na fase de grupo direta, né? Para Libertadores, né? É difícil explicar essa cara de rendimento do Botafogo, troca de treinador, por culpa dos jogadores mesmo, né? Até gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre o Botafogo, né? Libertadores 2024, né? Tem o Palmeiras, né? Campeão brasileiro. O Grêmio, né? Ficou em segundo, né? O Grêmio ganhou do Fluminense, na despedida do Luis Soares, né? Jogou muita bola o Luis Soares, né? No Grêmio, né? E a gente faz a despedida dele. O Grêmio ganhou do Fluminense, né? 3x2, né? Então o Grêmio ficou em segundo. O Atlético Mineiro terminou em terceiro, né? E o Flamengo, mesmo com a derrota pro São Paulo, ficou em quarto, né? Foi pra fase de grupo, né? Da Libertadores, né? O Atlético Mineiro mesmo perdeu pro Bahia, né? 4x1, tinha até chances remotas, né, de título, né? Aí o Galo ficou em terceiro, né? Então ficou o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? O Flamengo ficou com essa última vaga aí na fase de grupo, né? Vão disputar os playoffs da Libertadores, né? Que é duas fases antes da fase de grupo, né? Dois jogos, dois mata-mata, vamos dizer assim, né? Duas fases eliminatórias, né? Chamam pré-Libertadores, eu falo os playoffs, né, da Libertadores, né? O Botafogo, né, que terminou em quinto lugar, né? Que nem eu falei, chegou até a liderar o campeonato, né? Mais de 32 rodadas, né? E nem sequer foi para a fase de grupo. Vai ter que jogar os playoffs da Libertadores, a pré, né? O Botafogo e o Bragantino, né? O Bragantino ficou com a última vaga da Libertadores, né? Em sexto, né?
duas equipes que vão ter que ter um planejamento já adiantado, né? Porque é em fevereiro, né? A pré-Libertadores, já tem até transmissão, né? Da TV Globo, Globoplay, ESPN, né? Vão acompanhar de perto esses dois brasileiros, né? O Botafogo e o Bragantino, né? E já em fevereiro vai ter o sorteio dia 17 ou dia 18, os playoffs, né, da Libertadores, quem eles vão enfrentar, né? Nesses mata-mata, né? Antes da fase de grupo, né? O Botafogo e o Bragantino, né? Vão iniciar esses playoffs, né? E as últimas Libertadores do Botafogo ele acabou, né, jogando também a pré-Libertadores e acabou passando, né, das outras vezes, né? Em 2014 ele passou pelo Deportivo Quito do Equador, aí entrou na fase de grupo e foi eliminado, né, na fase de grupo. Aí 2017, né, o Botafogo fez uma baita de uma campanha, né? Chegou nas quartas de final daquela Libertadores e jogou os playoffs também, né? Já tinha naquela época da Libertadores, né? O Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai. Deixa eu ver, duas pedreiras, né? O Botafogo foi para a fase de grupo, terminou líder da chave, né? Que tinha o Estudiantes, Atlético Nacional e o Barcelona. Depois entrou passou para as oitavas, enfrentou o Nacional do Uruguai, né? Tradicional, né? Você vê, só campeões da Libertadores, né? Tirando o Barcelona, né? Aí depois saiu pro Grêmio, né? Nas quartas de final, que o Grêmio acabou sendo tricampeão naquele ano, né? Então é um desafio tanto para esses jogadores, pro Botafogo, comissão técnica, novo ano, né? Ficou 10 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, né? Essa derrocada toda, né? Então tem que olhar para frente repensar o que foi feito e o que não foi bem feito, né? Então é uma nova fase aí pro Botafogo, a SAF. E, como eu falei, Sul-Americana, se classificaram 6 brasileiros, né? O Corinthians, o Internacional, o Cruzeiro, né? Dos gigantes ali, né? Atlético Paranaense, Fortaleza, que foi vice esse ano, né? E o Cuiabá, né? Vou jogar a Sul-Americana, né? A fase de grupo, né? E tem um detalhe, se o Botafogo e o Bragantino chegarem na outra fase, ser eliminados antes da fase de grupo, eles jogam Sul-Americana também. Mas se eles forem eliminar logo agora, eles nem Sul-Americana pegam. Então tem isso também, né? E é isso, né? O Campeonato Brasileiro definindo os rebaixados, o último, né? O Santos, o Goiás, o Coritiba e o América. Acho que eles vão voltar fortes, né? Vão brigar pelo acesso. Eu falei, o Santos só tem 2 campeonatos, né? O Campeonato Paulista, que precisa fazer um bom papel no Campeonato Paulista, né? E a Série B do Brasileiro, né? Como é que a torcida vai reagir a esse novo momento muito complicado, né? Para o Santos. Acho que é a maior crise assim, da história do Santos, né? Nesses 111 anos, né, de história, né? Primeira vez na Série B e um calendário bem pouco assim, né? Teve um time chegou até a jogar 6 campeonatos de uma vez, 5, né? Você vê, só 2 competições, o Paulistão e a Série B do Brasileiro, né? É um desafio tanto para o Santos, nova gestão aí, novo presidente, enfim, né? Vai ter eleição, né? Então é um desafio muito grande aí, né? Por esse gigante, não só do futebol brasileiro, né? Como do futebol mundial, né? O Santos ao lado do São Paulo é o mais conhecido, né? No mundo inteiro, né? Então assim, eu desejo que o Santos, né? Volte para a Série A, né? Se planejar, reestruturar, vai entrar pouca grana também, né? Vai ser um ano bem atípico, né? Essa situação do Santos faz eu lembrar um pouco assim a do Cruzeiro, né? O Cruzeiro também nunca tinha caído, né? E caiu a primeira vez e ficou 3 anos na Série B, né? Então é um desafio muito grande aí pro Santos, né? Tipo, temer até de não subir, né? Então, como eu falo, vai ter um planejamento bem forte assim. Às vezes, esse rebaixamento serve de lição, porque para você crescer de novo, né? Reestruturar, né? Porque o Santos parou no tempo também, né? 8 anos que não ganhou um título. O último que chegou perto a Libertadores 2020, Marinho, Soteldo, né? Não sei como chegou naquela final, mas né, acabou perdendo pro Palmeiras, né? No Maracanã, né? Por causa da pandemia, na época já era 2021, né?
O Santos foi campeão brasileiro em 2002, né, contra o Corinthians, e o Palmeiras foi rebaixado a primeira vez aquele ano. Você vê, 2023, o Palmeiras campeão brasileiro, todos os méritos, e o Santos rebaixado, né? O Santos tinha livrado a cara do Palmeiras em 2014, né? No ano do centenário do Palmeiras seria o terceiro rebaixamento e o Palmeiras acabou se salvando por um milagre, né? E ali começou, né? O Palmeiras se reestruturar de novo. E hoje, nesses quase 10 anos, o Palmeiras, né? Vem num domínio muito grande de títulos, ao lado do Flamengo, né? O Atlético Mineiro também teve um bons momentos também, né? Mas é um domínio muito forte do Palmeiras. O Flamengo, né? Em 2023 ficou sem nenhum título, né? Até surpreendente assim, né? Perdeu 7 títulos, né? No ano, né? O Flamengo, né? Clube acostumado a grandes conquistas. Você vê, o Palmeiras com o Abel Ferreira nunca se acomodou, né? Sempre aquela sede de título, de ganhar, né? E merecidamente, né? Sou super fã do Abel Ferreira, né? Um cara muito estrategista, assim, dinâmico, tático, né? Ele soube recompor a peça de posição. O Gabriel me machucou, né? O Rony, ele colocou o Richard, né? O Endrick destaque, Breno Lopes no ataque, né? E o Palmeiras mesmo com o elenco meio enxuto, né? Não teve grandes contratações do Palmeiras, né? E vem empilhando título aí, após título, né? E o segredo do sucesso do Abel Ferreira é isso, né? Ele chegou desconhecido no Palmeiras, né, em 2020, né? Fez 3 anos que ele, né? Ele não era nem conhecido assim, ninguém sabia de onde. Sabia que ele jogou em Portugal, foi treinador lá, né? Mas mundialmente ninguém tinha conhecimento dele, né? Você vê, ele veio para um gigante, né, do nosso futebol brasileiro, que é o Palmeiras, né? E ganhou esse destaque, 9 títulos, né? O Abel Ferreira ganhando 2 brasileiros, dois paulistões, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, né? Uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana, né? É título à beça, né? Só faltou o Mundial de Clubes, né? O Palmeiras perdeu pro Chelsea, né? Na prorrogação, né? Ainda perdeu uma final de Recopa, Supercopa, né? E uma do Paulista, né? Então são muitas finais assim, títulos assim, que tem que aplaudir mesmo o Abel Ferreira, porque o cara pra mim é o maior treinador da história do Palmeiras, né? Já superou o Luxemburgo, o Filipão, o Oswaldo Brandão, né? O Oswaldo Brandão que ficou há mais tempo treinando o Palmeiras, né? Nos anos 70, né? Pô, o cara é excelente, né? Tomara que ele fique, né? Um grande treinador, né? E assim, e por falar em Supercopa do Brasil, né? Teremos uma final inédita, né? Um clássico paulista, hein? De muita rivalidade, né? O Choque Rei, né? São Paulo e Palmeiras vão jogar. Primeira vez que os dois vão decidir um título, né, nacional, né? Ficou bem legal esse clássico, né? Palmeiras e São Paulo, que promete fortes emoções, galera. Vai ser dia 2 de fevereiro, né? 2024, né? Praticamente abrindo o calendário, né? Do futebol brasileiro, né? Ainda não tem o local certo. Só essa data aí, 2 de fevereiro. Sempre foi em Brasília, né? As outras finais que teve, né? Voltou em 2020, né? A Supercopa. Na minha opinião, a Supercopa já era para ter há muitos anos, né? Teria, nossa, só grandes clássicos, grandes jogos, né? É legal a Supercopa. E é a primeira vez, né, que o Flamengo fica fora da Supercopa, né? Porque desde quando voltou a Supercopa que o Flamengo sempre estava disputando, né? Voltou em 2020, Flamengo Atlético Paranaense, né? Depois Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras perdeu nos pés pro Flamengo. Depois Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo perdeu nos pés pro Galo, né? 2022, né? O Palmeiras e o Flamengo, né? Se eu não me engano, né? Que o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado, né? E o Flamengo da Copa do Brasil. E agora o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão brasileiro, né? Um super clássico, né? Imperdível, né? E é legal, né? Um título nacional, né? O São Paulo vai decidir um título nacional, né? O Palmeiras já decidiu o título nacional com o Corinthians, né? Brasileiro, de 94. Isso mesmo, 94. Uma Copa do Brasil 2015 com o Santos, né? E agora decide um título nacional aí com o São Paulo, né? Só fizeram finais de paulistas, né? O São Paulo e Palmeiras, né?
duas finais nos últimos anos, assim, né? Recentemente, né? Um título para cada um, né? Mas assim, festa do Palmeiras em São Paulo, no Brasil inteiro, né? O Palmeiras tem uma torcida enorme, né? Pelo Brasil, e merecidamente esse título aí tá em boas mãos, né? E vacilo do Botafogo, né? O Botafogo poderia até estar comemorando esse título, mas não teve competência no final, não teve aquele gás, aquela no final, né? Para ter conseguido manter, né? Porque é difícil manter, né? Você tem que ter um elenco qualificado, uma gestão séria, um treinador que pega ali o começo, conheça saber o grupo, né? Igual eu tava falando nos vídeos, né? Pô, o Botafogo teve 5 treinadores, né? O Luiz Castro recebeu proposta da Arábia, tudo bem, né? É um direito dele como profissional, né? Mas não vem alguém para suprir mesmo, né? Então é muito difícil manter, né? Ele deixou um time bem encaixadinho, né? Bom, o Botafogo fez um primeiro turno espetacular, sabe? Só duas derrotas, quase 100% de aproveitamento no Newton Santos, né? Encurralando os adversários, partindo pra cima, segurando, goleando, ganhando vários jogos aí. Ganhou de quase todos os clássicos dele, né? No primeiro turno. Se fosse só um turno só, tinha sido campeão na sobra, né? Mas como tem o segundo turno, que é muito mais pesado e mais difícil, deixou a desejar, né? Mas acho que esse daí, o cara do Botafogo, serve de exemplo para qualquer equipe, né? Eu acho assim, na minha opinião, vai acontecer isso, né? Porque o campeonato é muito difícil e equilibrado, então você um dia se arrisca tudo e uma hora você também perde, né? Como você pode ter sucesso lá em cima e como não pode ter, né? Então eu acho que isso que aconteceu com o Botafogo vai servir de exemplo para todos, né? Até para o próprio clube também, né? O Botafogo ficou, né? Tá desde 95 que não ganhou o brasileiro. Eu não sei se isso tem a ver também a pressão em cima dos jogadores. O Diego Costa falou, foi no clima da torcida, não sei o quê. Eu acho que jogador de futebol profissional não pode cair no embalo da torcida. Tem que ter concentração e se dedicar em campo, né? Que nem eu elogiei pra caramba o Botafogo, né? Fez um primeiro turno espetacular, mas no segundo turno, né? Deixou a desejar, mas faz parte do futebol, né? As gozações, tudo, faz parte tudo que aconteceu. Eu acho que o Botafogo tem que nem eu falei, tem que aproveitar o que de bom foi feito, né? Eu penso assim, entendeu? Ver o que foi bom e o que não foi bom, né? Mas igual eu falei, faz parte do futebol, né? Ah, mas nunca teve liderar vários pontos na frente e perder o título. Não, geralmente não teve, né? Diferença pouco. Eu lembro do Grêmio, teve ficou 11 pontos na frente do São Paulo, né? 2008. E o São Paulo acabou sendo campeão, né? Acontece, né? Você não saber manter a diferença, acontece isso mesmo, né? Entendeu? Aconteceu com o Grêmio, já aconteceu com o Palmeiras, né? Também. O Palmeiras liderou o campeonato, acho que 18 rodadas, né? Acho que foi em 2009, se eu não me engano. E ficou fora até da Libertadores, né? Porque os quatro, né? E curiosamente perdeu com o Botafogo na última rodada, né? O Palmeiras ficou fora da Libertadores e o Botafogo se livrou, né, da queda, né, naquela época. Acontece, né, gente? Acontece. O Corinthians também já perdeu o título liderando e perdeu em 2010, né? Pro Fluminense. O São Paulo também 2020. O Internacional, né, já várias vezes liderou e acabou perdendo o título. 2020, né? O Flamengo foi campeão, o Inter foi vice, né? É complicado, né? 2009 também o Inter chegou a liderar. 2005, aquela polêmica com o Corinthians. Gente, é um histórico. Mas assim, essa do Botafogo, com certeza entra pra história, né? Triste pro clube, né? Entendeu? O Botafogo, né? O Botafogo continua sendo gigante, né? Um clube que eu tenho enorme carinho, enorme respeito. Mas fica de lição, né? Tudo na vida, né? A gente erra, aprende, né? Tem altos e baixos. Estamos sempre aí, né? Prontos pra recuperar e fazer o melhor sempre, né? Mesma coisa o Santos, né? Foi rebaixado porque já estava desenhado isso, né? Mas acredito que se tiver uma gestão séria, o Santos vai voltar forte para a Série A, que é o seu lugar, né?
E acontece isso, né? O Santos é mais um, sei lá, é o 10º brasileiro dos grandões a cair pra Série B e eu acompanhar, né? Eu vou acompanhar a Série B de perto, enfim, né? Torço que o Santos, né, faça uma gestão séria, né? Só não acho certo o pessoal destruir o patrimônio público, né? Queimar ônibus, né? Ao redor do estádio da Vila Belmiro, né? Que é o templo do futebol mundial, né? A Vila Belmiro, né? Tipo, não levar muita coisa a sério, porque queda, rebaixamento faz parte também, né? O regulamento, né? Mas o cara, né, subir pra cabeça e destruir as coisas públicas, né? Aí já é demais, né? É caso de polícia, né? Só isso aí que eu não concordo, né? Porque cair e voltar faz parte, né? Do futebol, né? Então tem que ser esportivamente, entendeu? Não levar os problemas pessoais, problemas das coisas, né? Aí já é selvageria, né? Fanatismo, né? Eu até entendo, a torcida tá triste, tá sofrendo pra caramba, né? Mas, pô, é o futebol, né? Entendeu? Não levar pelo lado, né? Muito pessoal, né? Destruir as coisas do público, né? Tá, isso aí eu acho muito errado. Fazer esse tipo de selvageria, né? Bandidagem, né? Porque isso aí não é torcedor, né? É bandido, né? Torcedor sempre tá ali apoiando, que nem a torcida do Santos fez, né? Apoiou o time, né? Até onde deu, lotou a Vila Belmiro, né? Incentivou, né? Mas uma hora não conseguiu, né? A permanência. Isso também faz parte, né? Do esporte, né? Então é isso, né? Eu acho que eu vou sempre guardar com muita lembrança o Campeonato Brasileiro, né? Muita gente falou, ai, o campeonato deixou a desejar e não sei o quê. Eu mesmo curti pra caramba o Campeonato Brasileiro. Fiquei desde abril até agora, dezembro, curtindo, acompanhei praticamente todos os jogos, né? No Premiere, no Sport TV, né? Na TV Globo, né? Entendeu? Eu curti pra caramba, assim, entendeu, cara? Assim, eu sou muito, assim, esportista, vamos dizer assim, né? Curti pra caramba. Parabéns ao Palmeiras, né? Por tudo que o Palmeiras, né? Representa, né? No futebol brasileiro, mundial, né? Um gigante, né? Sempre merece estar ganhando título, né? Por merecimento, a Leila, né? Até, pediu até pra torcida alívio, né? A torcida até protestou, né? Contra a Leila, né? E mais um brasileiro aí no currículo, né? É um grande ano, né? 2023. Mas não acabou por aí, né? Ah, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Sim, chegou ao fim o Campeonato Brasileiro, né? Definindo o campeão Palmeiras, a vaga na Libertadores, Sul-Americano e os rebaixados, né? O Bahia e o Vasco ali, né? 15º, 16º, não vão disputar nenhuma competição internacional, né? O Vasco, né? O único dos grandes do Rio que não vai jogar nenhum torneio internacional, né? Só o Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Do ano que vem, né? Mas o alívio, né? Ter ficado na Série A e fazer um planejamento sério para o ano que vem, né? O Vasco, né? O Vasco, pela grandeza que tem, não pode só se contentar apenas em ficar na primeira divisão, né? Tem que voltar a ser protagonista, né? Por tudo que representa, né? Mas faz parte, né? Tem a SAF aí, né? Agora, vamos ver o que acontece, né? O futuro do Vasco, né? Mas é muito bom estar na Série A, lógico, né? O Vasco já, né, sofreu 4 rebaixamentos, né? Ficou 2 anos seguidos, né, na Série B, né? Então, acho que o Vasco tem que, né, manter os pés no chão e se manter forte, né, na Série A, né? Não vai ser fácil, né? Quer dizer, a Série A nunca é fácil, é difícil pra caramba, né? Mas fazer um planejamento bom pra não sofrer, né? Brigar pra não cair até a última rodada é muito ruim, né, pra torcida, né? Pela torcida gigantesca, né, que o Vasco tem, relevância, né, que o Vasco tem no futebol brasileiro e mundial, né? É muito pouco, né, pra esse gigante da colina, né? Então, o Campeonato Brasileiro terminou, né, finalizado, né? Até gravei esse vídeo especial por causa disso, né? Não parou a temporada, né? Tem o Fluminense, né, no Mundial de Clubes, né? O Fluminense vai estrear dia 18 de dezembro. Tá perto, né? Dia 18, né? Na semifinal contra o Al-Ahly do Egito, do Al-Ittihad da Arábia Saudita ou o Auckland City da Nova Zelândia, né? O Fluminense ainda vai esperar a definição, né?
que começa ainda do Mundial, né? Começa um pouco antes, né? É que o Fluminense e o Manchester City, né? Eles entram nas semifinais, né? É no dia 12 de dezembro, né? O Al Ittihad pega o Auckland City da Nova Zelândia, né? Aí é a primeira fase deles, né? O Al Ittihad é do país sede, né? Da Arábia Saudita. Aí quem passar de Al Ittihad e Auckland City ainda vai enfrentar o Al Ahly do Egito nas quartas de final, né? As quartas já tem o Leão do México e o Araya Reds do Japão, se eu não me engano, né? Campeão asiático, enfim. E o Leão do México, campeão da CONCACAF. Aí esse do Leão e o Araya vai enfrentar o Manchester City na semifinal. No dia 15 de dezembro, né? As definições do Fluminense e do Manchester City, né? É numa sexta, né? Na outra semana. Então as semifinais a Globo vai transmitir, né? Tanto do Fluminense como do Manchester City, né? 3 da tarde no horário de Brasília, mas a partir de 12h20, né? Teremos o pré-jogo, né? Então o Fluminense pega o Al Ahly, o Al Ittihad e o Auckland City, né? No dia 18 de dezembro, numa segunda-feira, 3 da tarde no horário de Brasília, galera. Boa sorte pro Fluminense, né? Pro futebol brasileiro, né? O Fluminense representando o futebol brasileiro, a América do Sul toda, né? Com esse título, né? Inesquecível, histórico, né? Pro Fluminense, né? Merecidamente, né? O Fluminense lutou tanto, né? Pra tá aí, né? 15 anos depois do vice, né? 2008, até um trauma pra torcida relembrar, né? E graças a Deus 2023 ficou aí pra história aí do Fluminense, né? E o Manchester City vai jogar no dia 19 de dezembro, né? Na terça, né? Também transmissão da TV Globo, né? Contra o Leão do México, Araya Reds do Japão, se não me engano. Enfim, e a final é numa sexta, né? Diferente de outros tempos, né? Era num sábado, né? O Mundial de Clubes, a final, né? Que o Flamengo acabou perdendo para o Al Ahly, né? Do Egito, né? E foi complicado, né? O Flamengo, né? O Flamengo foi em terceiro no Mundial, né? Não enfrentou o Real Madrid acabou ganhando, né? Mas enfim, né? Mas o Fluminense teve uma sorte melhor, né? Não vai ser fácil, a semifinal é bem difícil, porque o Al Ittihad tem o Benzema, né? Tem vários craques ali na liga, né? Deles lá, saudita, né? Uma liga forte, né? Bastante brasileiros jogam lá, outros craques, né? O Neymar joga lá, né? Cristiano Ronaldo, né? Ali na Arábia, né? Tem uma liga forte, né? Então, assim, o Mundial tá aí, né? Pro Fluminense. A Globo só comprou o direito pra TV aberta, né? TV fechada não tem. Então, tanto a disputa do terceiro lugar como a final é no dia 22. 3 dias antes do Natal, né? Mas é isso aí. No dia 22 de dezembro, a grande final do Mundial, né? 3 da tarde, no horário de Brasília, né? Um pouquinho antes o pré-jogo, né? Tomara que o Fluminense esteja, né, na final aí. Deve ser com o Manchester City, né? Provavelmente, né? 2 estreantes, né? Nesse formato aí desse Mundial, né? O Manchester City, primeira vez, ganhou a Liga dos Campeões da Europa, né? Então, e o Fluminense, primeira vez, né? Ganhando a Libertadores, né? Então seria um duelo inédito também ali, né? No Mundial, né? Um título inédito também pro Mundial também. Já que o Fluminense tem essa Copa Rio, né? De 52, enfim. Aquela polêmica, né? Igual o Palmeiras é 51, né? Mas não sei, acho que pro Fluminense seria uma oportunidade espetacular, né? O Fluminense ganhar esse título, né? Mundial que pra mim é consequência da Libertadores, né? Entendeu? Acho que da Libertadores o Fluminense, eu acho assim que o Fluminense tem boa chance, mas enfrenta equipes fortes também, né? O Fluminense é um time maduro assim, bem jogou muito maduro assim, bem raçudo, né, na Libertadores do Diniz, né? Então é legal ver a forma que o Fluminense joga assim, né? Mas não vai ser fácil, é difícil, né? Com um sufoco contra o Boca Juniors, né? Igual eu falei, né? O Fluminense tem que ligar o alerta, né, pro Mundial, né? Que terá Benzema, o Haaland, né? Grandes craques ali que pode estar no caminho tricolor, né? E o Fluminense já acho que já viaja na outra semana, se eu não me engano, né? Terminou o brasileiro, perdeu pro Grêmio, né? Último jogo no Maracanã, né? Em solo brasileiro, né? Antes do Mundial, né? E o Fluminense tem que já viaja e se preparar, né? Pro Mundial, né?
Então ali a temporada de 2023 encerra com o Fluminense, né, no Mundial, né? Da torcida pelo Fluminense, né? Quem sabe, né? O último título brasileiro no Mundial foi do Corinthians, né? O Corinthians foi campeão em 2012, né? E o último da América do Sul, né? É isso mesmo, o último também da América do Sul, né? O Corinthians ganhou do Chelsea, né? Depois nunca mais teve time brasileiro ganhando, né? Mas enfim, é o futebol, né? Tomara que dê tudo certo, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiz essa live por causa do fim, né, do Campeonato Brasileiro, né? O campeonato foi muito bom, muito bacana. Uma reviravolta incrível, né? Um equilíbrio, né, das equipes. Um campeonato que vai entrar sempre para a história, né? Os mais difíceis, né? Que já tivemos, os mais equilibrados, né? Nesses 20 anos, né, de pontos corridos, né? Nunca teve tanto equilíbrio que nem teve agora, né? Um time liderar disparado e no final não ganhar, nem para a Libertadores vai, né? No caso do Botafogo, né? E o Palmeiras, todos os méritos, ganhando esse título importante, né? E vai vir forte pro ano que vem também o Palmeiras, né? Qualquer competição que ele entre é favorito, né? Mas é isso, né? Sempre mantendo essa boa pegada, né? Parabéns ao Palmeiras mais uma vez pelo título brasileiro. Um decacampeão, né? 12 títulos brasileiros. O maior vencedor, né? Do futebol brasileiro, né? Tem mais título nacional, né? O Palmeiras, né? Esse ano ganhou a Supercopa e ganhou o Brasileiro. E a gente foi campeão paulista também. 3 títulos, né? No ano, né? Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. E lamento também, né, a queda do Santos, né? O Santos pela primeira vez, né? Rebaixado à Série B do Brasileiro, né? Mas tomara que se regue e volte forte, né? No próximo ano, né? Na Série A, quem sabe, né? 2025, né? Torço muito que o Santos, né? Reestruture, né? E volte mais forte ainda, né? E ele continua gigantesco, né? Como sempre foi, né? O Santos, né? Então, assim, fico triste pelo Santos, pela torcida do Santos, né? Que o Santos é um clube, né, espetacular, né? Que eu tenho enorme carinho também, né? Mas faz parte, né? O regulamento, né? Você viver momentos de glória, momentos complicados, mas faz parte, né? Tudo, né? E também o Botafogo se reerguer também, né? Não ficar pensando nesse trauma de não ter ganhado o título, né? Acho que tudo faz parte, né? Tudo é experiência, né? E parabéns ao Campeonato Brasileiro, né? Vai ter a premiação ainda dos melhores, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Botafogo e Bragantino na Libertadores, né? Corinthians, Inter, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Atlético Paranaense da Sul-Americana. Infelizmente os rebaixados, Santos, o Goiás, o Coritiba e o América, que eles voltem mais fortes e façam uma grande Série B e voltem fortes, né, para a Série A, né? Principalmente o Santos, né, por tudo que o Santos representa, né? Ter esse desafio aí, primeira vez, né, jogando a Série B do Brasileiro. É isso, pessoal. E boa sorte ao Fluminense, né, no Mundial de Clubes, né, campeão da Libertadores, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, né, também um grande título, né? E é isso, né? A temporada ainda segue aí com o Fluminense, tá? Um abraço, pessoal. Desejo que vocês tenham boas festas aí de fim de ano, né? Apesar de eu gravar vídeo ainda, né, até lá, né? Mas já adianto, né? Boas festas aí, né? Feliz Natal e próspero ano novo. E 2024, se Deus quiser, tem mais, né? Um abraço a todos. Ainda vou gravar um vídeo ainda, né? Do Fluminense no Mundial. Um abraço, fiquem com Deus, viu? Muito obrigado por assistir esse vídeo e sempre prestigiar o meu trabalho, viu? Muito obrigado.